E se você tivesse que apostar tudo o que ama, sua família, sua casa, sua própria alma, para virar o jogo contra o próprio diabo? No caso de hoje, um garoto pobre do interior, sem nada além da fé e da coragem, enfrenta o maior desafio da sua vida. E se ele falhar, perde tudo, até a mãe que ele jura proteger. Será que você teria a esperteza para fazer o diabo chorar de rir? Fique comigo que esse caos do seu Zé da Roça vai mexer com seu coração e te deixar pensando. Hoje, o seu Zé da Roça apresenta a história do garoto pobre que fez o diabo chorar. Era uma vez um garoto de 10 anos que vivia com sua mãe e seus 4 irmãos. Eles moravam numa casa precária, afastada, no meio do bosque, e muitas vezes não tinham nem o que comer. Ele tinha tão má sorte que tudo lhe saía mal. Por causa disso, a família estava tão endividada que estava prestes a vender sua humilde casinha. A única coisa boa que o garoto tinha, além de seus irmãos e que ele cuidava com muito carinho, era sua mãe, que por sinal era muito bonita. Um dia o garoto, irritado com sua má sorte, disse: "Meu Deus, me ajude e me dê sorte. Ó Deus, por que não responde à minha desgraça? Olhe, se não me escutar, vou pedir ajuda ao outro, porque não aguento mais." Certamente Deus o ouvia, mas como ele não gosta de ser colocado à prova, não lhe dava atenção. Então o pobre garoto, sentindo-se ignorado, numa manhã foi até a beira de um penhasco e começou a gritar: "Vendo minha alma." Como o maligno sempre está à espreita, não foi necessário que ele repetisse sua invocação. No mesmo instante, Satanás apareceu, sorridente e atento. "Você me chamou, pequeno?" "Zrenia", disse ele. Quem é você?" Zrenia perguntou o garoto assustado. "Ora, não vê? Sou exatamente aquele a quem você acabou de chamar, o próprio, e estou aqui para te ajudar. Mas nada é de graça. Diga-me, o que você quer?" O garoto não podia acreditar, então apenas disse: "Vendo minha alma." Satanás sabia que o garoto faria qualquer coisa por sua mãe, então o pegou por esse ponto e disse: "Não quero sua alma", respondeu ele, ficando sério. "Então o que você quer?" Zrenia perguntou o garoto, e Satanás respondeu: "Quero sua mãe." O garoto estremeceu de medo e disse: "Não! Peça-me o que quiser, mas com minha mãe e meus irmãos não se meta." Satanás riu e disse: "Ha, te lembro que foi você quem me chamou, então não está em posição de me dizer o que fazer." O garoto respondeu: "Não seja mau, só você pode me ajudar." O maligno o olhou de cima a baixo e sorriu com malícia. Está bem, vou te ajudar, mas por enquanto não quero sua alma. Então, o que quero?" O garoto perguntou. "O quê?" "Escute bem, pequeno", disse Satanás. "Vá direto para sua casa e lá você encontrará tudo o que sempre desejou. Mas se em 1 ano você não me disser quantos anos eu tenho, você morre, e eu levo tudo, incluindo sua mãe e seus irmãos. Entendeu? Aqui estarei te esperando, não me decepcione." E dizendo isso, ele desapareceu. O garoto voltou para casa, e ao se aproximar ficou surpreso ao ver que sua humilde casinha não era mais a mesma. Agora era uma casa grande e bonita, com jardins e fontes, como se fosse um palácio. Havia dinheiro em quantidade, joias de ouro e muitas outras coisas. Sua mãe perguntou: "O que você fez, meu filho? Que milagre é tudo isso?" Então, o garoto começou a contar tudo à mãe. Ele também contou que, em 1 ano, o diabo voltaria para tomar toda a fortuna que haviam recebido naquele dia. E não só isso, mas também levaria a alma de todos, a menos que conseguissem adivinhar quantos anos ele tinha. "Mas como vamos saber a idade dele se ninguém sabe disso?" Zrenia disse o garoto. "Não se preocupe", disse a mãe ao filho.
Algo vai nos ocorrer quando chegar a hora. Ainda falta muito tempo. A partir de então, eles comiam como reis, passeavam onde quisessem, faziam tudo o que seus corações desejavam, vivendo sem preocupações. Mas quando a data marcada com Satanás se aproximava, a mãe disse ao filho: "Meu filho, o dia está chegando. Vai e me traga mel, penas e algo que pareça o bico de um pássaro grande. Acho que vou te livrar desse demônio." O garoto obedeceu e trouxe o mel. Então, ela espalhou o mel sobre si mesma, rolou nas penas e colou na cara algo que parecia um bico de pássaro grande. Assim, ela foi esperar. Ela esperou o que tinha que esperar, e Satanás chegou. Quando a mãe estava diante dele, ela assobiou como um pássaro. Satanás, surpreso, exclamou: "Nossa, em meus 4 bilhões de anos nunca vi um pássaro tão estranho como este." Como o garoto não apareceu no local combinado, Satanás foi procurá-lo. O garoto estava escondido para não ser encontrado, mas sua mãe já havia lhe contado tudo o que aconteceu quando se disfarçou de pássaro. Então, num dia inesperado, Satanás encontrou o garoto de surpresa e disse: Então é aqui que você está, pequeno. Como você não cumpriu o trato e não apareceu no dia combinado, estou obrigado a levar você e também sua família." O garoto respondeu: "Não, me desculpe por falhar no dia combinado. É que eu estava descobrindo quantos anos você tem." "Não acredito." "Swing", disse Satanás. "Acredite, diabinho", respondeu o garoto. "Se você descobriu, então me diga quantos anos eu tenho", disse Satanás. E o garoto respondeu: "Você tem 4 bilhões de anos." Satanás ficou surpreso e, olhando para ele, disse: Sim, é verdade. Eu realmente tenho 4 bilhões de anos, mas não entendo como você conseguiu saber." O garoto respondeu: "Bem, supus isso porque você parece muito forte e inteligente." Satanás se sentiu lisonjeado ao ouvir isso, mas não queria sair de mãos vazias, então respondeu: Obrigado, pequeno, mas não acredito completamente em você." "Sabe por quê?" "Por quê, diabinho?" "Zrenia", respondeu o garoto. "Porque acho que você adivinhou por sorte." "Por que digo isso?" "Porque você não apareceu no dia e lugar combinados e ainda estava escondido. Por isso digo que é pura sorte." O garoto respondeu: "Como você pode dizer isso se sabe perfeitamente que eu te chamei porque não tenho sorte nenhuma?" E Satanás respondeu: "Aí está o detalhe, pequeno. Eu fiz tudo, cumpri com você, te dei toda a riqueza que quis. Mas você não cumpriu o trato. Não acredito em você, então vamos por bem ou por mal." "Não vou com você nem por bem nem por mal", respondeu o garoto. "Ai, pequeno, não me obrigue a usar a força." Então o garoto disse: "Use seu poder se quiser, mas lembre-se de que, se me levar à força, minha alma não será sua." "Pode ser que você tenha razão, pequeno", disse Satanás. "Mas já que você não quer perder e eu também não, te darei uma última chance. Mas desta vez será aqui mesmo e do meu jeito. O que sugere?" "Vou te fazer uma pergunta difícil e você tem que responder agora. Se acertar, poderá ficar com tudo que te dei, e eu irei embora e nunca mais te incomodarei. Mas se errar, você e sua família terão que me seguir em fila até o inferno." "Bem, então", respondeu o garoto, "que escolha me resta? Diga a pergunta." Com um sorriso malévolo, Satanás olhou para o horizonte, esfregou as mãos e exclamou: "Aqui vai. Diga-me um sobrenome que tenha 8 As. Você tem 5 minutos, comece já." O garoto coçou a cabeça. Como poderia saber naquele momento um sobrenome com 8 As? Ele olhou para um lado, para cima, para baixo e nada.
De repente olhou para o céu e naquele momento lembrou-se daquele ser supremo e infinito que nunca abandona, mas de quem ele se afastou para ter uma vida melhor. Nos poucos minutos que tinha, ele se arrependeu de tê-lo abandonado, pediu perdão interiormente e implorou por ajuda. E parece que desta vez o Todo-Poderoso Deus o ouviu e o ajudou. Quando Satanás gritou: "Tempo! Qual é a sua resposta, pequeno?" Component Placement, o garoto respondeu: "Ochoa." "O quê? O quê?" "Swing", disse Satanás. "Ochoa", disse o garoto. "Como assim, Ochoa?" "Ochoa, pois é, são 8 aspas. Satanás riu, gargalhou até chorar. "Você me pegou, pequeno. Ha 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 ha. Sabe de uma coisa? Você me fez rir com sua resposta. Pode ficar com tudo. Eu vou embora e nunca mais te incomodarei mesmo que me chame. Ha 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 ha." E rindo, ele foi se afastando, murmurando: "Ochoa, haha, Ochoa, haha, Ochoa." O garoto o viu desaparecer no bosque sombrio e, ajoelhando-se, agradeceu a Deus por ter lhe dado aquela resposta. Mas quando voltou para casa, encontrou novamente sua humilde casinha, sua mãe e seus irmãos, tudo como era antes. Ele nunca mais renegou sua sorte nem trocou Deus pelo diabo. Em sua pobreza, soube viver feliz até o dia de sua morte. Satanás nunca mais apareceu e até hoje continua rindo da resposta do garoto. Obrigado por ouvir o seu Zé da Roça. Se gostou desta história, ficaria muito grato se você se inscrevesse.